Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar com uma pergunta. Alguma vez você em alguma situação se questionou o que Jesus faria se ele estivesse em seu lugar? Pois é, esse vídeo será sobre o livro Em Seus Passos, que faria Jesus? Do autor Charles M. Sheldon, onde ele descreve o que aconteceria se os cristãos de uma igreja de uma certa cidade se comprometessem durante um ano inteiro a não fazer nada sem antes perguntar: que faria Jesus em meu lugar? Se gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva e deixe um comentário sobre o que acha desse assunto. Primeiro capítulo. Na manhã de sexta-feira, o reverendo Henry Maxwell preparava-se para completar o sermão do culto matutino de domingo, sobre o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Seu propósito era enfatizar o modelo que Cristo deixou para ser imitado. Estavas prestes a descrever cada passo para seguir Jesus quando ouviu a campainha. Levantou-se contrariado e foi até a janela. Um homem de roupas esfarrapadas girava um surrado chapéu entre as mãos. Então ele disse ao reverendo: Bom dia, senhor. Estou desempregado, e pensei que talvez pudesse me ajudar a encontrar trabalho. E o reverendo lhe respondeu: Não sei de nenhum emprego disponível, me desculpe, estou ocupado. Espero que encontre alguma coisa. Após fechar a porta, olhou pela janela do corredor, julgou aquele homem tão abatido que hesitou por um momento, mas logo retomou suas anotações. Em 2 horas o sermão estava pronto. A manhã daquele domingo estava esplendorosa na cidade de Raymond. Iniciando o culto às 11 horas, Maxwell se sentiu satisfeito ao vislumbrar o templo cheio. Quando a soprano Raquel Winslow terminou de cantar: Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim, por ti darei. Pareceu ao ministro que o auditório se conteve para não bater palmas. Em seguida, subiu ao púlpito com alegria. Era considerado um orador excepcional e de fato gostava de pregar. Diante de um auditório como aquele, sentia-se no máximo de sua pujança. Enquanto se esmerava na retórica do que tinha a dizer, não podia deixar de pensar na qualidade da primeira igreja, com sua bela música e os membros representativos da melhor sociedade de Raymond. De repente, após o fim do sermão, todos se surpreenderam pela voz de um homem vinda do fundo do templo. Quando ele se aproximou do púlpito, Maxwell o reconheceu. Era o mesmo jovem maltrapilho que tinha batido à sua porta. Girava novamente o surrado chapéu entre as mãos. De modo humilde, começou a falar: Não sou um andarilho qualquer. Perdi meu emprego há 10 meses. Sou tipógrafo. As novas máquinas linotipo deixaram a muitos desempregados. E essa é a única coisa que sei fazer. Não encontro mais emprego e há muitos outros na mesma situação. O ministro pregou que o discípulo de Jesus precisa seguir os passos dele: obediência, fé, amor e imitação. Mas não ouvi explicação para esses passos, principalmente o último. O que seria seguir os passos de Jesus? Maxwell permaneceu a seu lado, imóvel. Apoiava-se no púlpito, com o rosto cada vez mais pálido e triste. Assim como ele, ninguém esboçava gesto algum para interromper o estranho, que continuava. Ele disse: Fico confuso quando vejo tantos cristãos vivendo com conforto e cantando tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo. Sim, por ti darei. Minha filhinha mora com a família de um impressor até eu me estabilizar. Minha mulher morreu há 4 meses, sufocada em um quartinho apertado em Nova York, de propriedade de um membro da igreja. Os membros de igrejas grandes têm dinheiro para luxos enquanto os que estão fora morrem em cubículos sórdidos e andam pelas ruas à procura de trabalho, vivendo na miséria, na embriaguez e no pecado. O homem se desequilibrou de repente, apoiando-se na mesa com uma das mãos. Seu chapéu rolou pelo tapete. Sem uma palavra ou gemido, caiu pesadamente no chão. O Dr. West declarou que estava apenas desmaiado. Algum problema no coração, observou, enquanto ajudava a carregá-lo até o gabinete pastoral. Henry Maxwell decidiu hospedar o homem em sua casa, velando todas as noites. Seu estado piorava rapidamente. Domingo de madrugada, ele reagiu e conseguiu falar com dificuldade. Ele disse: O Senhor foi muito bom para mim, sinto que é isto que Jesus faria. Em seguida, virou a cabeça para o lado e morreu. O acontecimento foi de grande comoção para os membros da primeira igreja.
Domingo de manhã, ainda abatido pelas noites de vigília, Maxwell pregou de modo inédito, sem anotações e sem a oratória brilhante de costume. Após fechar sua Bíblia, ainda hesitante, pôs-se falar sobre a cena incomum do último domingo. Maxwell disse: Nosso irmão morreu nesta manhã. Tenho perguntado a mim mesmo o que significa seguir a Jesus. Esse homem tocou em uma verdade vital sobre todos nós como discípulos de Cristo. Quero então lhes propor um desafio. Fez uma pausa e vislumbrou entre a audiência vários cristãos consagrados e respeitados na comunidade, como Edward Norman, diretor do Diário de Notícias, Alexander Powers, gerente de oficinas ferroviárias, Donald Marsh, diretor do Colégio Lincoln, Milton Wright, um dos grandes homens de negócios da cidade, Dr. West, autoridade em cirurgia, Jasper Chase, autor de romances, Raquel Winslow, a bela soprano do coral, Virginia Page, herdeira de $1 milhão, e muitos outros com importantes dotes pessoais e intelectuais. O pastor Maxwell esperava que todos eles se envolvessem no que tinha a dizer. Então ele disse: Quero desafiar vocês pelo período de 1 ano. Há o questionamento: o que faria Jesus? Antes de qualquer decisão, nosso objetivo será agir como Jesus agiria em nosso lugar, sejam quais forem as consequências. Para mais detalhes, quem se interessar pode se encontrar comigo no gabinete. Após as formalizações de encerramento do culto, Maxwell ficou surpreso com as 50 pessoas que encontrou no gabinete, seus lábios tremiam de emoção. Maxwell estava consciente da profunda transformação que seria operada em suas vidas por meio do Espírito Santo. Junto àquelas pessoas, levantou a voz para orar, e logo foi sentida por todos a presença do Espírito. Iniciou-se assim o movimento mais solene jamais realizado na primeira igreja de Raymond. Após a oração, Maxwell se dirigiu aos presentes e disse: Como sabemos, nosso compromisso é agir, segundo a resposta à pergunta: que faria Jesus? O que experimentei desde domingo passado me fez questionar o que significa ser cristão. Por isso, convoquei a igreja a esse desafio. Vocês estão prontos? A bela Raquel Winslow ergueu a mão. Como saber exatamente o que Jesus faria? Nossa época é outra. Há muitas questões que os ensinamentos de Cristo não abordam. Então Maxwell lhe disse: através do Espírito Santo. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Se decidirmos seguir os passos de Jesus com toda a sinceridade, iluminados pelo Espírito, dificilmente haverá confusão. Se Jesus nos recomenda imitar seu exemplo, trata-se de algo praticável. Então, quando perguntamos ao Espírito o que Jesus faria e recebermos a resposta, devemos agir de acordo, sejam quais forem as consequências. Certo? Todos aqueceram. Ao fim da reunião, Maxwell ainda orou e meditou mais algum tempo. Mal poderia prever o rebuliço que aquele movimento causaria na cidade de Raymond. Bom, terminamos esse capítulo. Se você está gostando, deixe seu like, e se quer saber o que acontece quando todos começam a agir como Jesus agiria, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação quando eu postar o 2º capítulo, e deixe um comentário sobre o que achou desse assunto. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.